A gente chegou nesse segundo turno e, como já era previsto, está todo mundo sendo bombardeado por desinformações, mentiras, muito pânico moral, né? Estão tentando estimular que a gente sinta medo, que tenha muito ódio. Então é importante que a gente tenha uma capacidade de, diante de tantas mensagens que estão chegando, parar, pensar, refletir, né? O que nos torna humanos é a nossa capacidade de pensar, de refletir. Quando a gente abre mão disso, a gente fica desumanizado e a gente pode acabar desumanizando uns aos outros. Então eu vou citar alguns pontos aqui que valem para a nossa reflexão, são muitos outros, e convido todos vocês, todas vocês, a pensarem sobre esses pontos, pensarem sobre outros que estão chegando, para que a gente não caia nessa rede de ódio, tá? Os bolsonaristas estão trazendo essas acusações muito pesadas, e é importante que a gente veja que essas acusações vêm deles. Essas acusações vêm de pessoas que são alinhadas ao discurso bolsonarista e que têm interesse direto em espalhar esse medo e esse ódio contra os opositores. Vamos pegar alguns pontos só que estão espalhando por aí. Por exemplo, a questão, né, de pânico moral sobre questões sexuais, é banheiro isso, né, como repetindo aquela coisa de 2018 do kit gay, que depois ficou evidente que era uma coisa falsa. A tal da mamadeira de piroca, que virou meme depois, que eles trouxeram isso para espalhar esse mesmo pânico. Então, assim, é um discurso repetido, não é possível que a gente caia nisso, né? Não vou nem me deter muito nesse ponto, porque tem muita outra coisa para falar. Eles estão trazendo pesado essa questão de se o Lula ganhar, a esquerda vai fechar igrejas, vai ter perseguição aos cristãos. Eu pergunto para vocês, a gente teve 13 anos de governo do PT. Teve alguma medida que visou atacar cristãos? Que visou fechar igrejas? Não teve, pelo contrário, foi o Lula que sancionou a lei que criou o Dia Nacional da Marcha por Jesus. O Lula tomou outras medidas também que visavam ampliar a liberdade religiosa. Então, assim, não se sustenta. A gente teve 13 anos de governo e ficam falando essas besteiras porque pegam um recorte aqui, outro ali, tratam a esquerda como se a esquerda fosse uma única coisa. A esquerda é um campo político muito diverso, tem muitas disputas dentro da esquerda e tem uma minoria muito insignificante, pequena mesmo aqui no Brasil, que pode ter uma visão mais radical, não é nem radical a palavra, mais extremista, mas o Lula, o PT sempre tiveram ali numa centro-esquerda, na social-democracia, governaram por 13 anos dessa forma, respeitando as regras democráticas, e isso não dá pra gente ter dúvida. Outra questão é isso mesmo de tratar a esquerda como autoritária, ficam falando Cuba, Venezuela, né, esses fantasmas, etc. Aí tem que compreender, primeiro, né, o que eu falei, existem diferentes visões, diferentes segmentos dentro do campo da esquerda que vão ter alinhamentos diversos. É muito importante saber diferenciar o que é política interna e o que é geopolítica. Né? Senão a gente teria que tratar toda a ditadura de direita que existe no mundo, a gente teria que tratar toda a direita no mundo também como ditadores. Não funciona assim. Existem muitas ditaduras de direita, já existiram na história outras tantas. A gente tem hoje na Arábia Saudita, por exemplo, uma teocracia que inclusive lá sim se perseguem cristãos, e quem é aliado desse governo é o próprio Bolsonaro, né, que sai ali, tira foto junto, tá sempre em diálogo. Porque é isso, é uma questão geopolítica, não significa que o Bolsonaro vai perseguir cristãos, é óbvio que não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eles tentam inverter e tratar como se a esquerda fosse fazer tudo isso, simplesmente porque eles citam um ou outro nome, falam de uma forma muito simplificada, então reflitam, busquem informações, não caiam nessa rede que tenta simplificar e tratar questões complexas como se fossem muito simples, tá? Principalmente é isso. Presta atenção de como são esses que têm interesse direto em tratar a oposição como demoníaca, né, satanistas, inimigos da nação, inimigos da pátria. Esse é um discurso muito perigoso. Nos momentos em que isso foi utilizado na história, esse discurso veio muito pesado para perseguir opositores, para perseguir minorias, e é isso, exatamente esse sentido que o Brasil está caminhando. Quando você trata alguém como satanista, quando você trata alguém como inimigo da nação, o que você está falando essa pessoa não pode coexistir com a gente. O que você está falando essas pessoas precisam ser eliminadas.
E o caminho que leva à eliminação dessas pessoas é exatamente esse que o bolsonarismo vem trilhando. É o autoritarismo, né, é uma influência do fascismo, é uma influência do nazismo, isso tudo, inclusive, escancarado muitas vezes nos discursos. Então não acreditem nessas besteiras, nessas simplificações que eles estão trazendo para vocês, porque isso é parte de um contexto que leva a um futuro próximo de extrema violência contra minorias, contra opositores, e isso a gente não pode deixar acontecer. Eu vou fechar esse vídeo por aqui, nos próximos vídeos eu trago mais informações. Vamos pensar, gente, vamos pensar. Não é brincadeira o que a gente está passando e a gente precisa refletir e fazer o nosso voto com muita responsabilidade. Lula 13, Haddad 13 aqui em São Paulo, não aceitem esse tipo de discurso que visa criminalizar a oposição e isso vai levar a violências futuras.